pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quinta temporada do 20 Minutos com Buscaju. E agora a gente vai falar com o José Paulo Graciotti, que é da Graciotti Assessoria Empresarial. Olá, Graciotti, seja bem-vindo de volta. Olá, Juliana, é um prazer sempre conversar com você. Estou à sua disposição e como sempre, quando você precisar de mim, pode contar comigo sempre. O Buscaju precisa de você e o mercado brasileiro continua precisando de você. Não é porque você mudou para outro país que você vai nos abandonar, não, tá bom? Que a gente já deixa isso bem claro logo de cara. Não, de jeito nenhum. Continuo tendo meus clientes. Eu diria que eu fui um felizardo com a pandemia, porque o que eu faço, felizmente, pode ser feito à distância, por videoconferência. Isso era uma coisa que, antes da pandemia, eu ia pessoalmente aos escritórios, conversava, discutia, etc., etc. Com a pandemia, a gente começou a experimentar a opção videoconferência e funciona perfeitamente. Então, continuo com os meus clientes brasileiros, e agora, recentemente, estou começando com os meus clientes italianos. Perfeito. Graciotti, para a gente contextualizar as pessoas que estão nos assistindo, e algumas podem ainda não te conhecer, explica um pouquinho para a gente sobre o que exatamente a Graciotti Assessoria Empresarial ela disponibiliza para o mercado jurídico. Olha, Juliana, a minha experiência é de gestão de escritórios de advocacia. Como você sabe, várias pessoas sabem, eu trabalhei durante 30 anos em dois escritórios, um grande e um médio, sendo sempre gestor desses dois escritórios e tive a felicidade de, apesar de não ser advogado, ser alçado à condição de sócio. Então, eu tive essa felicidade de ver por dentro como funcionam os escritórios de advocacia. E também tive a oportunidade de ver crescimento em todas as fases de escritório de advocacia. Eu, quando entrei no Demarest, o Demarest tinha 40 advogados, isso na década de 80. Saí de lá com 500 advogados, montamos o KLA com 10 e saí de lá com 180. Então, eu vi, nesses 30 anos, todas as fases de crescimento de escritório de advocacia, desde escritório pequeno a se tornar médio e de escritório médio a se tornar gigante. E com isso eu acumulei um conhecimento bastante interessante. E o que eu presto, e o que eu vendo, vamos chamar assim, é exatamente esse conhecimento. Então, no que diz respeito à gestão de escritórios de advocacia, sejam eles de qualquer tamanho, eu já vivenciei isso. Então, tudo que diz respeito à organização, administração, tecnologia, relação entre sócios, plano de carreira, ou seja, todas as dificuldades que os escritórios têm nessas fases de crescimento, eu posso ajudar. De que forma? Trazendo a minha experiência, trazendo para eles o que eventualmente funciona, o que eventualmente pode não funcionar, quais são os efeitos positivos e quais os efeitos colaterais e quaisquer decisões gerenciais e de governança. Então, é isso que eu faço, é isso que eu ofereço aos escritórios de advocacia. Perfeito. E o que aconteceu em 2022? Conta pra gente aqui, é o grande mote da nossa quinta temporada. Né? Uma retrospectiva, como é que foi 2022, esse ano pós-pandemia, né? As coisas se acomodando. Como é que foi 2022 para você? Olha, tem sido bom. Como eu já comentei em outras vezes com você e com outras pessoas, escritório de advocacia parece que é imune à crise. Tudo bem que eu estou falando de um tipo de escritório de advocacia, Sim. Os chamados escritórios corporativos, que tem várias áreas, etc. Eu não estou falando daquele escritório de advocacia de 1, 2 advogados, pequeno. Esse é um outro mundo que eu, sinceramente, não tenho experiência. Mas, desse mundo que eu conheço, dos escritórios corporativos,
eu, sinceramente, nos meus 35 anos de experiência, nunca vi uma crise. As crises acontecem no mercado e, por sorte dos advogados, os conflitos aumentam, os problemas aumentam, e os escritórios acabam tendo mais trabalho até. Na pandemia não foi muito diferente, não. O que eu senti foi que nos primeiros 4, 5 meses houve realmente uma fase de medo, de ansiedade, etc., de adaptação. Os escritórios tiveram que se adaptar da forma de trabalho local para uma forma de home office, depois para o híbrido, etc. Mas os escritórios, de novo, nesse mundo que eu conheço, que eu vivi, se adaptaram tranquilamente e o mercado continuou consumindo serviços advocatícios. Em 2022, estou falando por mim, eu tenho recebido, nesses últimos 6 meses, mais consultas do que eu tive em 2021. Dá para perceber que os escritórios estão mais antenados com eficiência, produtividade, etc., do que estavam no passado. O fato de ter trabalho remoto e trabalho híbrido catalisou uma série de decisões que antes estavam adormecidas. Então, como gerenciar, como comunicar melhor, sem estar presente. Então, uma série de coisas que estavam adormecidas e engavetadas, e porque era muito simples, você instalava um dedo e chamava o advogado na sua sala, ou chamava a equipe, etc., etc. Então, isso estava meio engavetado. Com a pandemia e com a ausência da presença física, essas coisas tornaram-se um pouco mais críticas. Então, como gerir, como comunicar, como motivar a equipe, como fazer um plano de carreira que seja eficiente, que não precise de um follow-up diário, ou seja, uma série de coisas que antes eram meio relegadas a um segundo plano, tiveram que ser revistas. Então, a minha sensação é que 2022 está sendo um período de adaptação dos escritórios para esse novo modelo. Eu acho que se adaptaram já bastante bem, mas alguns escritórios estão mais no local, alguns estão mais no híbrido. Isso é uma coisa que eu acho que vai continuar para sempre, na minha opinião. Houve uma preocupação muito grande com o aspecto tecnológico, então, ou seja, para você permitir que pessoas trabalhem de casa, hora em casa, hora no escritório, você tem que ter uma infraestrutura de tecnologia, principalmente uma estrutura de conhecimento e de organização das suas informações que possa permitir esse tipo de coisa. Antigamente, o cara tinha que pegar a pastinha, pôr debaixo do braço e levar para casa para estudar o processo, desculpe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso está em sistemas de gestão de documentos, o cara acessa de qualquer parte do mundo, não precisa nem estar em casa, notebook, etc. Então, ou seja, tem uma série de facilidades que antigamente não era considerada. Esse tipo de conversa nossa aqui, se você voltar 3 anos para trás, era considerado exceção nos escritórios de advocacia, você fazer uma reunião com alguém de forma virtual. Hoje virou regra. Tudo bem que ainda vão existir reuniões que precisam ser pessoais, etc. Outro efeito, os escritórios diminuíram, principalmente os grandes, diminuíram barbaramente os seus custos de transporte para o escritório e para os seus clientes. Então, sei lá, você tinha que pegar um avião para ir para Nova York para discutir uma reunião de 2 horas e gastava uma fortuna, porque ia de business, etc., etc. O cliente tinha que pagar. Hoje em dia você faz tranquilamente, com garantia de segurança, de sigilo, de uma série de coisas que antigamente havia uma desconfiança muito grande disso. Então, 2022 eu acho que está sendo isso, e eu acho que 2023 vai continuar esse processo, isso vai se consolidar, na minha expectativa, e o mundo gira.
Em relação à sua atuação, alguma novidade para 2023? Algum projeto novo? Olha, o Ou projeto... ainda para o finalzinho desse ano, o que a gente tem de novo? Olha, na verdade, eu não tenho produtos, eu não tenho Sim. novidades, né? Eu Uhum. faço consultoria. Novidade do meu lado é que a Graciotti está abrindo uma empresa aqui na Itália, que tem outros atributos e presta outro tipo de serviço por conta de uma associação que eu estou fazendo com uma empresa local. Então, compliance, cyber security, privacy, que é uma coisa aqui na Itália, principalmente na Itália e na Europa, levada muito a sério. Não sei se no Brasil é tanto assim. Aqui realmente é um assunto seríssimo. Uma coisa muito séria aqui também, que é uma coisa que no Brasil e nos Estados Unidos nunca ouvi falar, certificação. Então, certificação ISO, certificação ISO 9000, ISO 14, ISO 30000, etc. Isso é muito levado a sério aqui. Então, existe todo um mercado de preparação dos escritórios de advocacia para se certificarem em relação a essas normas internacionais. Isso a gente também está começando a se preparar a fazer. Então, isso é uma coisa que muda um pouco a gama de serviços que eu presto. Aqui, eventualmente, posso prestar no Brasil também. A diferença é que as normas são as mesmas, né? ISO 9000 é ISO 9000 em qualquer parte do mundo. Então, essas são as novidades que eu tenho e estou começando a me preparar para isso. Perfeito. Graciotti, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Acho que você sempre traz uma contextualização muito interessante para esse momento que a gente tem do 20 minutos com Busca Ju. Gostaria que você deixasse uma mensagem final. Olha, de vez em quando você me põe nessas saias justas que é difícil ficar inventando coisa. A minha mensagem, eu diria assim, seja flexível. Eu acho que esse é o grande desafio que a pandemia impôs para a gente. Você tem que olhar para os desafios e tentar resolvê-los de outra maneira que você resolvia no passado. Então, coisas que podiam ser relegadas a um segundo plano, ou que você não se preocupava, você vai ter que se preocupar agora, está se preocupando agora. Então, você se adaptar rapidamente. Então, eu adoro o pensamento, a frase do Darwin, que diz sabidamente que não é a espécie mais inteligente nem a mais forte que sobrevive, sim aquela que tem a maior capacidade de adaptação. E eu acho que isso é a minha grande mensagem. A gente tem que se adaptar, querendo sim, querendo não. Ou vai por bem, ou vai por mal. Ou se adapta, ou padece. Perfeito, muito bom. Eu acho que nesse momento essa reflexão ela é super válida, né? Algumas pessoas ainda se agarrando muito às formas de trabalho antigas e antigas de 3 anos Exato, atrás, exato. né? Que o antigo agora virou uma coisa de ontem, né? E se a gente não solta isso e não olha para frente, realmente fica muito complicado a gente seguir o mercado e seguir a concorrência, porque a concorrência é grande. Então, se eu não quero, tem quem queira, né? Então, eu acho Exato, que é exato. Se excelente você a não reflexão. faz, alguém faz. Então, assim, os escritórios, principalmente os pequenos, que faziam alguns trabalhos que hoje em dia estão sendo substituídos por robôs, por automação, etc. Isso é um desafio monstruoso. Os próprios escritórios grandes têm esse desafio, porque os próprios clientes estão investindo muito na automação. Então, estão roubando, estão Sim. trazendo para dentro dos seus departamentos jurídicos coisas que antes eram terceirizadas. Ou seja, nós estamos vivendo já, não é de agora,
mas uma onda invertida, inversa ao que foi a década de 90. A década de 90 todo mundo terceirizou tudo, os departamentos jurídicos praticamente sumiram. Hoje em dia não, hoje em dia os departamentos jurídicos estão estourando de tamanho e estão, obviamente, roubando trabalho dos escritórios de advocacia. Outro desafio muito grande, os processos de massa. No meu ponto de vista, isso não vai ser um mercado que vai durar muito tempo para escritórios de advocacia. Vai chegar um certo ponto, que eu acho que já está até chegando, que os valores pagos serão tão baixos que será impossível um escritório atender, mesmo com automação. Outro desafio monstruoso, as novas gerações. Estou cansado de falar isso. Ou seja, se você pensa que você vai gerar um plano de carreira baseado nos seus próprios princípios da sua geração, e eu sou uma geração já antiga, eu sou o tal chamado baby boomer, mas os chamados geração X, que são os que estão hoje basicamente no poder, eles não podem pensar em plano de carreira baseado nos seus próprios princípios, porque essas duas novas gerações, a Y e a Z, não pensam dessa forma. Então, você tem que ter todo um outro approach para motivar essa turma e fazer essa turma trabalhar do jeito que precisa que trabalhe. O que aconteceu aí nos últimos tempos com a história do estagiário lá no Matos Filho, isso prova basicamente isso. Ou seja, estão impingindo aos estagiários e às novas gerações a mesma pressão que eles foram submetidos há 20 anos atrás. E que era uma outra geração, e era uma outra forma de pensar. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado. Não é uma questão de estar certo ou estar errado. É uma questão de se adaptar ao que tem hoje. Então, a palavra-chave é se adaptar. Tem que se adaptar. Bom, muito bom conversar com você. O Buscajur, ele tem uma honra imensa em ter você, Graciotti, como um dos nossos parceiros, porque o mercado precisa de gente como você, que tem experiência e visão para o futuro, porque não adianta só, né, você dar aquela estagnada, né? Já que eu tive experiência, estou olhando para trás, né? Sempre olhando para frente e, inclusive, nos aconselhando a olhar para frente, né? Vamos nos adaptar. Muito bom. Espero que a gente volte a se encontrar em breve, se Deus quiser, em algum momento presencialmente. Agora você está mais longe um pouquinho da gente, mas daqui a uns dias a gente volta a se ver. Muito obrigada, Graciotti. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço para você.